Olá, turminha! Tudo bem com vocês, meus amores? Eu estava com muita saudade de gravar essas aulinhas para vocês. Vamos começar nossa aula de português hoje, segunda-feira, dia 12 de julho de 2021. Então, estudaremos hoje contos maravilhosos. Vamos lá! Conto maravilhoso. O conto maravilhoso é um gênero de texto que faz parte do universo dos textos narrativos. Entende-se por textos narrativos todo aquele que apresenta um fato ou ações de seus personagens. O conto maravilhoso apresenta um fato surpreendente ou algum elemento sobrenatural. Então, meus amores, se a gente olhar aqui essa imagem, percebam que vocês já estudaram conto maravilhoso, este gênero textual. E a história que vocês eh, leram na época, na primeira unidade, foi A Princesa e a Ervilha. Então, eu acredito que a maioria vai lembrar dessa história. Então, um conto maravilhoso, ele é do gênero narrativo. Ele é um gênero que é do universo dos textos narrativos. E o que é uma narração? É todo texto que apresenta fatos ou acontecimentos de personagens e esses fatos são apresentados em um tempo e espaço indeterminados, indefinidos. Então, uma narração geralmente é apresentada para nós em texto em prosa, formado por parágrafos, e esses parágrafos compõem o texto em prosa. Então, por que conto maravilhoso? O próprio nome já diz, é um conto surpreendente ou sobrenatural, algo diferente que vai chamar nossa atenção. Provavelmente, logicamente, melhor dizendo, é uma ficção, mas para prender nossa atenção, vai apresentar ali os personagens, e esses personagens irão passar uma dificuldade, e essa dificuldade no final irá ser resolvida. Na verdade, essa é uma estrutura de um conto maravilhoso. Vamos entender melhor? Conto maravilhoso narra acontecimentos fantásticos. São histórias de princesas, de fadas, de gigantes, de gnomos, de anões. Narra maravilhas, isto é, acontecimentos fabulosos e milagres. Começam habitualmente, ou seja, normalmente, por era uma vez, há muitos, muitos anos atrás, em um certo dia, em um belo dia, numa floresta. Ou seja, geralmente eles iniciam dessa forma, num tempo indeterminado e num espaço indeterminado. E, com certeza, normalmente eles terminam assim os contos. E viveram felizes para sempre. Vamos lá, turminha, continuando. Então, estrutura dos contos maravilhosos. Vamos entender como é que esse texto é apresentado para nós. Quando a gente vê um texto, a gente vai ler esse texto, a gente vai entender como ele se apresenta, a estrutura dele, tá certo? Então, todo texto, ele tem um início, um desenvolvimento e tem um desfecho que é o final. Esse início a gente pode chamar de introdução. Então, como é que se dá nos contos maravilhosos a introdução ou início de um texto? Geralmente no primeiro parágrafo e também segundo parágrafo em alguns casos. Então, começam dessa forma. A ação é situada num espaço e num tempo indefinidos, são apresentadas as personagens e surge um problema para resolver. Então, nos primeiros parágrafos, ou até em um único parágrafo, no primeiro, é apresentado a história para nós. A história é apresentada, e onde os personagens também são apresentados, e também um problema irá surgir ali, tá certo? Geralmente é assim que a história começa.
Aí vem o desenvolvimento, turminha. As personagens passam por várias situações. É no desenvolvimento, ou seja, no desenrolar da história, que irá aparecer o problema que o personagem principal ou os personagens principais irão enfrentar. Tá certo? Vamos lá. O desfecho da história, o final da história, as personagens resolvem o problema inicial e vivem felizes para sempre, como aqui no final, né? Com quantas histórias a gente já viu, já leu, já até assistiu, né, desenhos, filmes, onde há um final feliz. É um conto. Conto de fada ou conto maravilhoso, como também é conhecido. Então, agora, no livro de vocês, no livro de português, nas páginas, iniciaremos na página 118 e iremos até a página 122, tá certo? Então, nesta unidade, você vai aprender a ler e interpretar um conto maravilhoso, identificar os elementos do conto, que são os personagens, o tempo, o espaço, o narrador. Narrador é quem conta a história. Ele pode se envolver, estar presente na história ou estar de fora da história, tá bom? Você vai aprender também a identificar as partes da história e também até a recontar uma história, tá bom, turminha? Que legal, hein? Na página 119, vocês têm essas três perguntas aqui nesse retângulo, prestem bastante atenção. Se não houver espaço aqui para responder, vocês irão responder no caderno, organizando com o cabeçalho, saltando uma linha e escrevendo as respostas, tá certo? Vamos à primeira pergunta. Muitas histórias acontecem em castelos. Você se lembra de alguma? Qual? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta. A cena juntou vários personagens de diferentes histórias no mesmo espaço. Você conhece alguns desses personagens? Então, vou aqui mostrar para vocês. Temos aqui essa personagem bem conhecida. Olha o tamanho da trança. Temos outro personagem bem engraçado que eu amo, que né, não vou dizer o nome, eu já ia dizer agora, mas vocês conhecem. Temos aqui também esta personagem muito conhecida, é uma história infantil muito conhecida. E temos aqui outro personagem, olha, você vai ver aqui o pé de feijão, então esse personagem é conhecido, tá bom, turminha? Vamos lá. Então, desculpem aí, vamos dar continuidade, não é? Onde nós paramos. Paramos em conto maravilhoso, não foi aqui na página 120, para iniciarmos o texto. Houve um probleminha aí, mas a prova vai continuar. Então, para iniciar, você vai ler um conto maravilhoso. Por que será que se chama assim? Vamos pensar? Neste conto, a príncipe, princesa e um grão de ervilha. E esse grão de ervilha de uma importância nessa história vai fazer toda a diferença. O que poderá acontecer de importante com o grão de ervilha? Leia silenciosamente o conto. É importante vocês lerem, tá bom? Mas se tiver dificuldade, peça ajuda à professora, tá certo? Vamos à leitura desse conto. A Princesa e a Ervilha. Página 120. Era uma vez um príncipe. Ele desejava ter a sua princesa, mas uma que fosse princesa de verdade. Por isso viajou pelo mundo todo à procura de uma assim. Mas sempre havia alguma coisa de errado. Não faltavam princesas em toda parte, mas ele nunca conseguia ter certeza de que eram verdadeiras princesas. Havia sempre alguma coisa que não estava muito certa. Ele voltou para casa triste e abatido, pois decidira em seu coração casar-se com a princesa real. Uma noite, uma tempestade terrível desabou sobre o reino. Raios chispavam, trovões roncavam e chovia a cântaros. Realmente pavoroso. Inesperadamente, ouviu-se uma batida no portão da cidade. E o rei em pessoa foi abri-lo. Havia uma princesa parada lá fora. Mas, valha-me Deus, que figura ela era debaixo daquele aguaceiro, sob um tempo daqueles. A água escorria pelo seu cabelo e suas roupas, jorrava pelas pontas dos sapatos e entrava de novo pelos calcanhares.
E mesmo assim, ela insistiu que era uma verdadeira princesa. Olha a imagem aqui, tá bom? Olha a princesa aqui chegando, né, na porta do castelo, tá bom? E a rainha aqui a recebendo. Vamos lá? Então, continuando a história, turminha. Bem, isso é o que vamos ver daqui a pouco, pensou a rainha. Não disse uma palavra, mas foi direto ao quarto, desfez a cama toda e pôs uma ervilha sobre o estrado. Sobre a ervilha, empilhou 20 colchões e depois estendeu mais 20 edredons, dos mais fofos, por cima dos colchões. Foi ali que a princesa dormiu aquela noite. De manhã, todos perguntaram como ela havia dormido. Ah, pessimamente, respondeu a princesa. Mal consegui pregar o olho a noite inteira. Sabe Deus o que havia naquela cama. Era uma coisa tão dura que fiquei toda cheia de manchas pretas e azuis. É realmente medonho. Então, é claro, todos puderam ver que ela era realmente uma princesa, porque tinha sentido a ervilha através de 20 colchões e 20 edredons. Só uma verdadeira princesa podia ter a pele assim tão sensível. Diante disso, o príncipe se casou com ela, pois agora sabia que tinha uma princesa de verdade, e a ervilha foi enviada para um museu, onde está em exibição até hoje, a menos que alguém a tenha roubado. Pronto, é um bom arremedo, ou seja, é uma boa versão de história, não é, turminha? Então, contos de fada, de Perrault, Grimm, Andersen e outros. Mas a tradução dessa história é de Maria Luísa Borges, tá bom, turminha? E aqui vocês vão ver aqui o vocabulário, algumas palavras e seus significados, na página 119, 120 também, tá certo? Mas observem aqui sobre o autor. Vamos ver aqui algumas informações sobre o autor que criou essa história, Hans Christian Andersen. Escritor e poeta dinamarquês, ficou conhecido mundialmente por suas histórias infantis, é verdade. Ele é muito conhecido. Ele escreveu muitas peças teatrais, canções, romances, contos, histórias e principalmente contos de fadas traduzidos em muitas línguas, turminha. Bem, vamos agora à interpretação de texto, página 122. O conto maravilhoso é uma história imaginada, ou seja, é uma ficção, história fictícia. Questão número 1. O conto A Princesa e a Ervilha apresenta personagens, tempo e espaço, que geralmente estão presentes nas histórias imaginadas. Responda a letra A. Quem são os personagens que participam da história? Aí vocês vão responder nesta linha aí no livro de vocês. Letra B. Essa história se passa em um tempo indeterminado, isto é, que não se sabe quando foi. Copie a expressão que comprova isso. Lembra que eu expliquei, turminha, que no início de cada história, de cada conto maravilhoso, começa com uma frase ou algumas expressões que dão a ideia de um tempo impreciso, indefinido, que a gente realmente não sabe dizer quando aconteceu. Letra C. Copie do texto outras palavras ou expressões que indiquem tempo. Tem outras expressões, tá bom, turminha? Vocês vão lá no texto e vão procurar escrever aqui na letra C. Letra D. Espaço é o lugar onde a história se passa. Onde essa história se passou? Bem, a gente sabe que essa história se passou, eu tinha falado castelo, mas é num outro espaço, semelhante a um castelo, vamos dizer assim, tá certo? Bem, além dos personagens, tempo e espaço, nesse conto há alguém que conta a história, que é o narrador. Releia, questão 2. Releia o trecho a seguir. Pinte de amarelo a fala ou pensamento do personagem. Preste atenção e circule de azul a fala de quem conta a história. De amarelo você vai pintar a fala o pensamento do personagem. E de azul você vai circular a fala de quem conta a história, que é o narrador. Tá bom, turminha? Aqui nesse retângulo aparecem o seguinte trecho. Uma noite, uma tempestade terrível desabou sobre o reino. Havia uma princesa parada lá fora. E mesmo assim ela insistiu que era uma verdadeira princesa. Bem,
Isso é o que vamos ver daqui a pouco. Ah, pessimamente. Então, turminha, essa é a atividade de hoje. Um beijo da Pro. Tchau, tchau.